Ferramenta poderosa para você economizar muito nas passagens de última hora. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma ferramenta poderosa para que você utilize no momento que precisar comprar uma passagem de última hora e ela estiver muito cara. Mas fica comigo até o final, e isso não é uma chamada para te prender até o final, isso é realmente sério. Fica comigo até o final porque tem cuidados importantes que eu vou te falar depois que eu te mostrar essa técnica. Gosta de viajar? Então seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Murilo, o Papo Milhas. Aqui eu te ensino a viajar mais, gastando menos, usando o poder das milhas, mesmo que você esteja saindo do zero em 6 meses ou menos. Então se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você receber, como por exemplo, o próximo vídeo, que eu vou te falar como que você pode ter até 80% de desconto em passagens numa situação muito ruim, mas que pode acontecer com qualquer um, que é falecimento de algum parente próximo. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma técnica pouco conhecida para a maior parte das pessoas, porém muito conhecida para quem já está no meio aí de milhas, de viagens, quem já entende como economizar. E eu vou te passar um pouquinho do que eu passo aos meus alunos nesse vídeo. É uma técnica chamada skip lead. Quando a gente pega a tradução, significa algo mais ou menos como ignorado. E o que significa isso? Eu vou ignorar a minha viagem. Na prática é um pouquinho que funciona, só que você vai ignorar somente parte da sua viagem. Imagina a seguinte situação, acredito que já tenha acontecido com você. Por qualquer que seja o motivo, você precisa comprar uma passagem, ou até mais de uma passagem, mas você necessita comprar uma passagem de última hora, ou que não seja de última hora, mas quando você se depara com o preço, ela está extremamente cara. E aí você tem duas opções: ou vende o seu rim para poder pagar essa passagem, ou acaba não viajando. E na maior parte das vezes eu conheço pessoas que perdem boas oportunidades, tanto de experiência, seja através de turismo, ou experiências através de cursos, de mentorias, de eventos presenciais, porque a passagem está extremamente cara. É bem verdade que na maior parte das vezes é porque deixamos tudo para a última hora. Infelizmente, esse é o modo brasileiro. Quer ver? Quando você vai fazer ou declarar o seu imposto de renda, você deixa para a última hora? Ou quando você vai declarar o seu imposto de renda, faz na primeira semana ou deixa para a última semana? A maior parte dos brasileiros deixa para a última semana, e não estou te julgando porque algumas vezes eu também já deixei para a última semana. Até descobrir que quem faz primeiro tem o ressarcimento antes. Então se liga nessa dica aqui. Bom, mas a situação é, sua passagem tá cara, o que você vai fazer? E essa técnica consiste, como a própria tradução diz, de ignorado. Você vai ignorar uma parte do seu voo. Eu vou mostrar na prática, mas funciona mais ou menos assim. Se você quer ir de um ponto A ao ponto B, vamos imaginar que você queira ir a Brasília. Ou melhor, vamos supor que eu queira ir a Brasília saindo de BH, que é a cidade que eu moro. Mas deixei para a última hora e o preço está extremamente caro, vendo um voo ali direto ou com destino final sendo Brasília. Essa técnica consiste em pegar voos que saem de Belo Horizonte, que fazem conexão em Brasília, mas o destino final não é Brasília. Então, essa técnica consiste em comparar os preços para que você veja, será que é vantagem? Bom, se eu saindo de BH e vou para Brasília, tá muito caro, mas e se eu pegar um voo que para em Brasília e lá eu ignorar a segunda parte desse trecho? Será que isso é possível? E sim, e inclusive tem um site que faz isso para você, faz essa busca, e eu vou mostrar esse site agora. Mas se você chegou até aqui, ainda não se inscreveu no canal, não seja um viajante fuleiro, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar alguém, e você pode ajudar de graça encaminhando esse vídeo. Então vem para a tela do meu computador. O site que eu falei para vocês é esse aqui que está na tela. Na descrição desse vídeo também vou deixar o link. Skip lead. Bom, como eu falei com vocês, imaginar uma situação eu indo para Brasília, eu vou pegar essa mesma situação para que vocês entendam. Um detalhe importante: na hora que quando você tiver que fazer essa técnica, não compre de ida e volta.
compre somente ida. No final eu vou te falar, porque lembra que eu te falei que tem alguns cuidados dessa técnica, então eu vou te falar entre esses cuidados, ida e volta. Então você vai apenas com a ida. Bom, vou sair aqui de Belo Horizonte e vou colocar aqui como se eu estivesse indo para Brasília, tá? Como se eu estivesse indo para Brasília. E eu vou colocar uma situação de uma data que esteja mais perto, mais próxima. Vamos imaginar que eu queira ir daqui uma semana para Brasília. Então, em relação ao que eu gravo esse vídeo, vamos imaginar que aqui no dia 3 de abril eu queira ir a Brasília, ou que eu precise de ir a Brasília. E aí, o que funciona a técnica skip leading? Lembra que eu falei que era parte disso significa ignorado? Você vai até uma parte onde você terá a conexão e aí você ignora a outra parte. Um detalhe importante que eu quero falar aqui com vocês, que conexão é diferente de escala. Eu vou falar isso aí no final, ok? Mas esse site, ele te dá uma visão bem interessante de quais são os voos que você pode aí pegar, ok? Então, o que ele tá me falando aqui? Ele me dá os mais baratos. Murilo, esse site me dá voo direto também? Ele te dá voo direto também, tá? Só que ele também te informa os voos com destino aqui final, ó. Por exemplo, esse aqui tem um destino final, ó, saindo de Belo Horizonte e ele vai para Brasília, é o destino Brasília, já é o destino final. Então ele não é propriamente dito uma técnica de skip leading, tá? O skip leading é quando você ignora o final, mas ele te dá o destino final também. Então isso tudo daqui, esses primeiros voos, são técnicas de skip leading. O que significa isso? Que você vai sair de Belo Horizonte, vai fazer uma conexão em Brasília. Só que esse destino final, ele não é Brasília. O destino final dele é Porto Alegre. Então, na hora de comprar, ou caso você opte por comprar direto nesse site, tudo bem, você pode comprar. Caso você opte por comprar em reais ou em milhas, você também consegue. É só vir aqui direto no site da Latam. Qual é o cuidado que você tem que ter? Você não vai comprar, já estou antecipando os cuidados aqui, né? Mas é porque é importante você ver. Você não vai comprar com destino final de Brasília. Na hora de pesquisar, você vai colocar o destino final Porto Alegre e vai achar exatamente esse voo aqui, ó, ou esse outro voo aqui, caso o horário te atenda. Veja que ele sairia de Belo Horizonte às 11 horas e vai para Porto Alegre, tá? Mas você não vai para Porto Alegre, você vai para Brasília. Então esse voo aqui também indo para Porto Alegre, para em Brasília. Esse voo aqui saindo de Belo Horizonte. Tá vendo que tem muito destino para Porto Alegre, no caso, saindo de BH, né? Mas que para em Brasília. Então isso aqui também pode ser uma técnica bem interessante para você utilizar em aeroportos que costumam receber muita conexão, que são aeroportos grandes, como de Brasília, de BH, São Paulo, Rio. São boas oportunidades para que você consiga fazer esses voos. E esse site, ele te dá essa pesquisa. E aí, como você pode observar, esses voos com conexões em Brasília, eles estão mais baratos que os voos com destino final em Brasília. Por isso que essa técnica é utilizada. Mas agora você precisa saber de alguns cuidados. O maior benefício que eu vejo dessa técnica é você poder baratear o preço da sua passagem, principalmente aquelas que estejam de última hora. Porque eu entendo que uma passagem que você tenha tempo para emitir, provavelmente essa técnica não se encaixa ou não é viável. Pode ser que você tenha tempo para emitir e encontrar um preço legal. Eu acho que quando você tem tempo, não vale o risco. Essa técnica ela é muito boa para quando você não tem tempo. É aquela passagem igual eu mostrei aqui. Eu preciso de ir na semana que vem. Como vocês viram, se eu tivesse que ir na semana que vem, eu pagaria mais caro indo direto para Brasília se eu fizesse essa técnica de skip leading. Bom, agora você precisa saber alguns cuidados. Como eu te falei aqui, não compre ida e volta. Por quê? Quando você compra ida e volta, mas parte do seu trecho ou parte daquela conexão você não vai, e lembrando que você não vai sair do seu destino final, igual no exemplo que eu dei lá para Porto Alegre. Se eu fosse para Porto Alegre, eu não vou sair de Porto Alegre, eu estou em Brasília. Então eu não posso comprar ida e volta, porque você não vai pegar no meio do caminho. Isso aqui não é igual, não sei se você já pegou ônibus, pega o busão que você para no meio do caminho e pega só metade dele. Não, você tem que sair de fato lá do seu destino inicial, que no caso seria Porto Alegre. Então você não pode comprar ida e volta por causa desse motivo, e mesmo que pudesse. E é importante você entender que quando você perde, e no caso aqui foi proposital, quando você perde, você
perde parte desse voo, acaba dando um negócio chamado no-show. O que é? O não comparecimento. Você não compareceu àquela outra perna. Teoricamente, a companhia pode cancelar o seu voo de volta, sendo assim, claro, obviamente que se você não avisar, e sendo assim, você pode ter problemas. Então, esse é o primeiro motivo, você só compra de ida. Ah, Murilo, mas eu preciso voltar de Brasília. Então, você faz outra emissão de skip landing se for necessário. Mas aí é somente o trecho Brasília-BH, pegando esse nosso exemplo. Então, jamais compre ida e volta, apenas ida. Outro cuidado importante que você tem que ter, e isso daqui é importantíssimo, pode despachar a mala. Por que você não pode despachar a mala? Porque a mala despachada vai para o destino final e você não vai para o destino final. Ai, Murilo, mas como que eu faço se chegar lá a companhia aérea me obrigar a despachar a minha mala de mão? Aí eu vou deixar aqui esse vídeo que eu fiz para você. Cuidados como que você pode fazer para não ter a sua mala de mão despachada. Esse vídeo aqui é importantíssimo se você pretende usar essa técnica do skip landing. Então, jamais despache mala. Você se vira nos 30 para não despachar a mala. Normalmente, viagens que precisa de um skip landing, aquela de última hora, não precisa de mala despachada. Se você estiver precisando muito mesmo de mala despachada, não faça essa técnica, porque senão você vai ter problemas. Uma recomendação: tome cuidado para fazer isso em voos internacionais, tá? Principalmente se você pegar lugares que você precisa apresentar passaporte, tem que passar na imigração. Tome muito cuidado, não use essa técnica, ou melhor, eu não recomendo que você faça um grande uso disso em viagens internacionais. Se possível, não usar, porque viagem internacional, a não ser que seja um caso muito extremo, você vai se programar um pouquinho antes. E ainda falando de viagens internacionais, tome muito cuidado se você, principalmente para quem mora no sul do país, fazer essa técnica. Pode ser que o destino final seja uma viagem internacional. Eu, recentemente, uma pessoa me pediu para ver uma passagem para Brasília de última hora, estava extremamente caro e eu acabei verificando com essa técnica se existia alguma possibilidade. E essa pessoa mora no sul do país, indo para Brasília. Então eu fiz exatamente o que eu recomendo para vocês. Fiz uma análise somente do trecho de ida para Brasília e depois eu fiz de forma separada o trecho de volta. E olha que interessante, saindo de Brasília, o trecho de volta, o skip landing para essa pessoa fazer o destino final era Uruguai. Então é uma viagem internacional. Se você pegar um trecho que o destino final é internacional, você tem que estar com o seu passaporte. Tome cuidado com isso. Se possível, evite. Mas se não puder evitar, apenas tome cuidado com essa situação. E por ir para o Uruguai é mais tranquilo do que se você for fazer uma outra viagem que você vá para um destino que, por exemplo, precisa de visto ou alguma documentação específica. Porque para o Uruguai é um país do Mercosul, você consegue entrar apenas com a identidade desde que ela tenha menos de 10 anos, mas é mais tranquilo você fazer isso. Porém, é recomendável que você tenha ou a documentação ou esteja com o seu passaporte mais preparado, entendendo que o seu destino final é uma viagem internacional. Tem uma recomendação muito importante sobre essa regra, que é não abusar. Existe uma discussão se ela é legal, e quando eu digo legal não é tipo, joinha para essa técnica. Não, eu digo, existe uma discussão sobre se ela é legal em termos de lei. Será que isso realmente é lícito? Será que eu realmente posso fazer isso? Enquanto a gente não chega a uma discussão, um veredito se isso realmente pode ou não pode em termos de lei, de qualquer forma, não abuse dessa técnica, porque a empresa, a companhia, pode detectar que você faz isso com frequência e sim, você pode ser punido. Eu ainda não, pode ser que tenha tido, no momento que eu gravo esse vídeo, mas ainda não vi pessoas que foram punidas aqui dentro do Brasil. Já vi sim pessoas que foram punidas em outros países. Mas como a gente segue a nossa legislação aqui, vamos focar apenas no que rola por aqui. De qualquer forma, lembre-se que você fique marcado, ou melhor, que você fique não, que você ficará marcado com no show na companhia. Fez uma vez? Eu acredito que não vai te dar problema. Fez 2 vezes num espaço maior? Também não. Mas começou a fazer a terceira, a quarta, a quinta, tome cuidado. Porque vai ser mais ou menos como um antibiótico. Imagina que você está doente, precisa tomar um antibiótico. E claro, você vai acabar melhorando com aquele antibiótico. Agora imagina que você toda vez começa a tomar um antibiótico, seja você doente ou não. O que vai acontecer? Seu organismo vai acostumar com aquilo e o efeito não vai ser mais o mesmo. Então ele não vai ter mais o poder de cura. Skip landing funciona mais ou menos a mesma coisa. Ele é como se fosse um poder de cura. Não abuse. Precisou fazer? Ok, faça. Mas evite fazer em
todas as viagens. Primeiro, porque você tem vários cuidados que eu te falei. Não pode despachar mala, você tem que ter o cuidado de entender a diferença entre uma conexão e uma escala, que eu falei sobre isso. Escala é quando você não desce do avião, conexão você desce. Então, se você for pegar uma escala, não serve, tem que ser uma conexão e você não pode despachar mala, tem que ter as regras o vídeo que eu te indiquei para você tomar cuidado para não despachar a sua mala de mão, porque se despachar a sua mala de mão você vai ter problema também com isso. Mas se precisar, faça bom uso e não esqueça de compartilhar esse vídeo. Se você chegou até aqui, eu espero que você já esteja inscrito nesse canal, também compartilhe, assim você vai ajudar outras pessoas. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, fique com Deus.